Olha, nós ainda teremos várias mesas, né? Vamos tratar bastante da música litúrgica ao longo desse dia, mas já sem demora agora, não vamos nem dar o tempo para a água. Nós já queremos convidar os nossos próximos palestrantes para estarem aqui conosco, Frei Wanderson e também o Glauber. Bom dia, obrigado por participarem, né? Por aceitarem participar com a gente aqui dessa maratona, viu, gente? Bom dia, Glauber. Bom dia, Frei Wanderson. Sejam bem-vindos. Bom dia, Vinícius. Bom dia, Rafael. Bom dia a todos que nos acompanham. Bom dia, Frei Wanderson. Frei Wanderson, não estamos te ouvindo. Mas enquanto o pessoal vai organizando, né, essa questão da tecnologia, dos acessos, a gente vai recebendo também e apresentando, né, essa mesa número 4, que vai trazer também como tema principal a glória de Deus e a santificação dos fiéis. Então, quem vai trabalhar com a gente é o Frei Wanderson. Ele é presbítero da Ordem do Carmo, atuando na Arquidiocese de Olinda e Recife. Ele é compositor, membro da equipe de reflexão e música litúrgica da CNBB e assessor de liturgia do Regional Nordeste 2 da CNBB também. O Glauber é um leigo, engajado nas comunidades também, membro do Centro de Liturgia Dom Clementes Nardi, é formado em teologia pelo Seminário Arquidiocesano da Paraíba, especialista em liturgia pela Unisal. Também, em sua formação, é engenheiro eletricista. Então, são esses dois convidados, já conhecidos das nossas comunidades, que vão trabalhar também com a gente. Vocês me ouvem? Agora sim. Agora sim. É alguma coisa aqui nessa configuração mesmo. Eu pensei que você ia me deixar sozinho agora. Essas tecnologias têm que dar errado para mim, sempre. O Glauber já estava desesperado já. Ele falou, meu Deus. Eu imagino. Como se fosse isso. Mais uma vez. Mas é isso. Dia, então, nós vamos falar sobre a finalidade da música, glória de Deus e santificação dos fiéis. É um trecho importante também desse capítulo 6º, né? Mais uma vez, obrigado por participarem e aceitarem o convite. É com vocês. Obrigado. Agora que minha voz está saindo, né? Mais uma vez, bom dia, Vinícius, Rafael, Glauber, bom dia a todos que nos acompanham. O tema dessa nossa conversa aqui é justamente, né, música litúrgica, né? Glória de Deus e santificação dos fiéis. E nós partimos do número 112, do capítulo 6º da Sacrosanctum Concilium, que traz textualmente essas expressões, né? E vale a pena a gente ler só o parágrafozinho que as trazem para nós nos situarmos melhor. Né? Diz o seguinte: o Sagrado Concílio, fiel às normas e determinações da tradição e disciplina da Igreja, e não perdendo de vista o fim da música sacra, que é a glória de Deus e a santificação dos fiéis, estabelece o seguinte. Aí vem todas, né, a série de orientações, de normas, de desenvolvimentos que o capítulo inteiro traz. Aquilo que a Sacrosanctum Concilium traz de novidade, ou que repropõe, resgatando a tradição mais antiga em relação à música, é justamente para que ela possa cumprir essa sua finalidade, que é a glorificação de Deus e a santificação dos fiéis. Né? Só que é interessante também a gente saber que essa terminologia não é exatamente nova, né? Nem foi inventada pela Sacrosanctum Concilium, mas ela já vem desde aquele motu próprio de São Pio X, Trale Solicitudine, né, que é a carta magna para a música na liturgia nos tempos modernos, né, nessa primeira grande tentativa de reforma da música que São Pio X empreendeu. E no número 1 da Trale Solicitudine, São Pio X escreveu exatamente isso aqui. A música sacra, como parte integrante da liturgia solene, participa do seu fim geral, que é a glória de Deus e a santificação dos fiéis. Então, a glória de Deus, ou a glorificação de Deus e a santificação dos fiéis é, portanto, a finalidade da liturgia,
e, evidentemente, da música que se coloca a serviço da liturgia, né? Da música que assume a função, né, de, enfim, evidenciar ou ajudar melhor, explicitar melhor os ritos, ajudar a vivenciar exatamente os ritos de acordo com a sua própria natureza. E agora, quando a gente normalmente, até na linguagem corrente, né, quando se fala de glorificação de Deus, não sei porquê, mas se criou uma ideia de até de pompa, né? Você fala em Glauber, quando você fala glorificação de Deus, o povo já acha que então, que a glória de Deus vai depender de alguma maneira do nosso serviço, do nosso canto, de uma arte musical mais elaborada, né? E aqui a gente até relembra, eu vou pedir licença aqui para tomar aqui aquele prefácio quarto do prefácio comum quarto, né? Que diz o seguinte: ainda que nossos louvores não vos sejam necessários, vós nos concedeis o dom de vos louvar. Nossos hinos de louvor não acrescentam nada à vossa infinita grandeza, mas nos ajudam a alcançar a salvação por Cristo, Senhor nosso. Então, a gente não glorifica a Deus, aquilo que a gente faz, a própria liturgia, não vai acrescentar a Deus já nada que ele não tenha. Não é o fato de fazermos, de realizarmos, inclusive, a celebração, ou o canto, a música, com muito aparato, né, ou com maior ou menor aparato, né, disso que vai depender a glorificação ou a glória de Deus. Né? E aí é importante a gente recordar também a origem, né, do termo glória, glorificação, que é bíblico. Né? E aí, se a gente toma muitas passagens do Antigo Testamento, em particular os salmos, muitos salmos, né, que vão se referir à glória de Deus, né, a esse ato também de louvor do ser humano como glorificação de Deus. A gente recorda que glória, em hebraico, né, em hebraico se diz kavod. Né? Aí é que é interessante, é engraçado. Kavod, que se transformou em glória, originalmente dá a ideia de peso. A glória de Deus é o peso de Deus. A peso entendido aqui como densidade existencial. Era um termo que também era usado para o peso mesmo, né? O peso das coisas, mas que, se referindo a Deus, a glória de Deus, se refere à densidade existencial de Deus. Quanto mais importante, quanto mais pesado, por isso, o ser que tinha existência, né, mais glória ele tem. E aquele que tem densidade existencial por excelência é o próprio Deus e não outro, porque é dele de onde vem a vida, a existência das outras coisas do ser humano. E então a glória faz referência à própria vida de Deus, né, a sua existência íntima, que não ficou guardada só para si, mas se expressou na criação e de maneira particular na criação do ser humano, né, que, como a gente sabe, é a imagem da glória de Deus, né? A gente recorda alguns salmos, o Salmo 8º que faz também, né? Isso traz isso com muita força, e a gente recorda aquela expressão de Santo Irineu, né? A glória de Deus é o homem vivo. A expressão, né, que o homem seja em si a glória de Deus, mas a expressão maior dessa glória é o próprio ser humano enquanto manifestação da vida de Deus e da própria existência de Deus. Né? A glória de Deus, no Antigo Testamento, de maneira particular, e sobretudo nos Salmos, é a vida de Deus, a sua densidade existencial, que se revela ao ser humano, que se revela na criação, e se revela ao ser humano através das obras de Deus. E a maior obra é, claro, a criação do próprio ser humano, mas também a aliança, a salvação. Né? E os salmos, de maneira particular, né, quando se referem à glória de Deus, eles sempre o fazem, né, cantando a glória de Deus, louvando a glória de Deus, sempre o fazem referindo-se às suas obras. Porque a fé, ela
somente aí, tendo como ponto de partida, né, a fé de Israel é uma fé que se enraiza na história, porque foi na história, no caminho que Deus fez com seu povo, que ele se revelou, que ele revelou o mistério da sua vida íntima, né, começando desde o início do processo da revelação, atingindo esse cume no próprio Jesus Cristo. Né? E quando os salmos, sobretudo, né, se referem à glória de Deus, louvam a glória de Deus, isso não acrescenta nada a essa glória, mas isso não é outra coisa senão uma confissão, um reconhecimento dessa glória. Então, a glorificação de Deus nada mais é, de nossa parte, do que um aceitar a sua glória e aceitar ao mesmo tempo a nossa condição de criatura. Isso, inclusive, na Escritura é quase como que tido como uma espécie de antídoto ao pecado. O que é o pecado? Se não é não reconhecer a soberania de Deus e não se colocar na posição de criatura. O louvor, a confissão da glória, isto é, a glorificação de Deus, é reconhecer o lugar que é dele e reconhecer também o nosso lugar, a nossa condição de criatura. E é daí que brotam, né, as atitudes que inspiram o louvor, a ação de graças, o reconhecimento dessa glória de Deus que se manifesta, né, na história, que se manifestou ao longo da história de Israel e que atingiu o seu cume em Jesus Cristo. E aí sim, é a revelação plena e máxima da glória do Pai. E em se falando de glória, aqui no sentido ligado ao próprio Jesus, a gente recorda, né, as tantas passagens, sobretudo do Evangelho segundo São João, qual o próprio Jesus, por diversas vezes, utiliza, né, a expressão, inclusive glória, e aqui o trecho que me vem à mente, a oração sacerdotal de Jesus, né, lá no capítulo 17 do Evangelho segundo São João: Pai, chegou a hora, glorifica agora o teu filho, né? O texto todo vai girar em torno disso, da revelação da glória do Pai através do Filho e também da glorificação do Filho, que não é outra coisa senão a revelação máxima do próprio ser de Jesus, da sua identidade, da sua missão, que acontece no alto da cruz. Por isso que o Evangelho segundo São João também considera, né, o ponto máximo, a glorificação, a glória de Jesus, a hora para a qual ele veio, enfim, como a cruz, porque é ali que acontece o máximo da revelação da glória de Deus, que se revela no Filho, e a glorificação do próprio Filho na obra da salvação, que tem o seu ponto alto na cruz. Né? Então, a música na liturgia está a serviço disso. Antes de mais, né? Essa é a primeira dimensão da finalidade da música litúrgica. Então, é interessante a gente considerar que ela tem uma finalidade. A música na liturgia não existe por si, isso já foi tantas vezes mencionado, né, nas falas anteriores, mas ela tem uma finalidade, inclusive como toda a arte musical. A arte musical ela tem diversas finalidades, né? Finalidade antropológica, finalidade comunicativa, finalidade simbólica. Se falou em alguns tempos da arte pela arte, mas a arte pela arte em si, ela é vazia. A música como linguagem, como caminho de comunicação, ela tem que ter sempre uma finalidade. Né? E a música litúrgica, que a Sacrosanto Concílio ainda chama de música sacra, a música litúrgica, não escapa a essa finalidade. O nosso cantar, portanto, ele parte, sobretudo, ele tem como finalidade esse reconhecimento da glória de Deus. O padre Danilo acabava de falar, né? A música na liturgia é confissão de fé, é profissão de fé. Sempre foi isso. Ela não se apoia, né, na expressão musical simplesmente por uma beleza que faz parte, né? Faz parte. Mas ela não é não é esta a sua finalidade principal. Né? O embelezar, esses elementos são coisas que a música traz em si, mas que são elementos subordinados à finalidade principal, que é a confissão da glória de Deus. E esta confissão pressupõe, claro, a fé,
a experiência de Deus, a vida em comunidade, a confissão de fé em Jesus Cristo, e a música vai estar a serviço disso, como toda a liturgia, né? Como toda a liturgia. E essa confissão, ela tem um desdobramento, e aí isso é a segunda faceta, né? A segunda dimensão da finalidade da música, que é a santificação do povo de Deus. Não é, Glauber? Exatamente, Frei Wanderson. Tu tens alguma coisa para comentar dessa questão da glória? Acho que a gente vai comentando ao longo da fala aqui, né? Depois a gente entra na nossa discussão. Acho que é interessante ressaltar agora de início, né, que essas duas finalidades que Sacrosanctum Concilium apresenta acerca da música litúrgica, a glorificação de Deus e a santificação dos homens, né, entra nesse número 112 como uma releitura, vamos dizer assim, uma reescrita daquilo que em Tra Lei Sollicitudine foi dito, né? Se a gente pegar um pouquinho antes das finalidades, Sacrosanctum Concilium vai dizer que a música sacra é tanto mais santa, tanto mais sagrada, quanto mais estiver vinculada à ação litúrgica. Ou seja, quanto mais ela for um canto ritual, mais ele se torna santo. Eu gosto de usar a imagem da aderência, né? Quanto mais ele adere, quanto mais ele está colado, literalmente, com a ação ritual, né? Quanto mais ele estiver literalmente colado com a ação ritual, mais ele vai desempenhar. E isso é uma novidade, porque amplia o que disse Tra Lei Sollicitudine, porque lá ele falava que uma composição será tanto mais sacra e litúrgica, quanto mais se aproximar do andamento, da inspiração e da melodia gregoriana. Né? Então ela amplia, Sacrosanctum Concilium agora amplia essa ideia de onde vem a sacralidade da música litúrgica. Mais do que se aproximar, ser inspirada naquilo que é a grande tradição do canto gregoriano, mas é a proximidade, essa construção cada vez mais aderente, como você diz, né, para o rito, para servir ao rito. Desse modo, ela deixa de ser um enfeite, ela deixa de ser um adereço e se torna parte integrante da liturgia. Né? E outro ponto... E só para comentar isso aí também, essa desvinculação essencial que a Sacrosanctum Concilium opera, né, em relação também ao próprio canto gregoriano, é que vai abrir a possibilidade. Não, outros gêneros musicais podem expressar também essa glória de Deus e realizar, né, a seu modo, a santificação dos fiéis. Né? São Pio X tem atrelado totalmente ao canto, quanto mais se aproximar da melodia gregoriana, do sabor, do andamento, e Sacrosanctum Concilium faz um pouquinho a virada de chave, bem sutilmente, mas faz. Né? Dizendo que não é isso, é a aderência ao rito que vai fazer a música atingir as suas finalidades. Né? E não a aderência a um gênero que serve, que esteve a serviço, mas que hoje é um entre tantos. Né? Exato. E na própria Tra Lei Sollicitudine, ela já faz uma leitura dessa aderência, desse uso também de outros cantos, porque ela vai dizer que a música moderna também é admitida, né? Que depois em Sacrosanctum Concilium nós vamos ver sobre a questão da enculturação e tudo mais, né, do uso desse canto para a liturgia. Mas gostaria de chamar a atenção para a gente poder tratar desse segundo elemento, dessa segunda finalidade, na verdade, da música litúrgica, que é a santificação, partir da própria etimologia da palavra, né? Aproveitando aí o gancho do Frei, que fez a etimologia da glorificação. Na santificação, esse termo em latim, santificatio, né, vem de um verbo, santificare, que junta aí, ele reúne duas palavras, sanctus e facere. Logo, santificar seria fazer algo se tornar santo, tornar santo. Santificação é isso, tornar santo. Então, se a gente, ao cantar, nos tornamos santos, né, significa, então, que esse canto, ele nos separa
de uma realidade puramente comum e nos introduz numa outra realidade. Ela nos separa, ela nos retira também para uma realidade, para um serviço divino, para a grande obra de louvor, do louvor a Deus. Não é verdade? E essa santificação do homem, ela se dá, sobretudo, como um intercâmbio, como um grande diálogo entre Deus e entre os homens, através do canto, sobretudo do canto da palavra. A palavra de Deus, da salmodia, né? Ela estabelece esse grande diálogo, esse grande intercâmbio, onde Deus fala ao povo e o povo responde a Deus, com o canto, com a oração, de modo que é assim que transborda em nossa vida, vamos dizer assim, essa santidade que a música litúrgica nos oferece. Não é isso, Frei? Dando continuidade, quer dizer alguma coisa, Frei? Falhou aqui. Você falou comigo. Eu acho que deu uma falha aqui na internet. Não. Dando continuidade, acredito que se a música produz essa santidade, acho que é interessante lembrar também que Sacrosantum vai dizer lá no número 7, né, vamos ler, Sacrosantum número 7, quando ela nos diz sobre a presença de Cristo na igreja. E ela vai sinalizar que Cristo está presente também na oração e no canto da igreja. Na verdade, essa dimensão da sacramentalidade da música litúrgica me faz lembrar que o canto em si, ele tem uma dimensão de prazer. Quem não gosta de cantar, quando a gente canta, a gente não se sente bem, não há um prazer em cantar, não é verdade? Logo, esse prazer, quando associado à dimensão da celebração litúrgica, nada mais é do que uma experiência própria com a pessoa de Jesus. Se é Cristo que canta, se é Cristo que salmodia, né? Quando a Assembleia canta, faz a experiência de Jesus, faz a experiência, sente o sabor de Jesus, né? Na tradição aí dos santos padres, eles dizem que o canto, sobretudo o canto dos salmos, ele é um meio instituído por Deus para restabelecer e reformar o homem recaído, logo fazê-lo santo. Veja como em Sacrosantum Concílio está diretamente ligada a essa tradição dos santos padres, né? Logo, o canto litúrgico, sobretudo cantar a palavra de Deus, nada mais é do que um próprio remédio, é uma medicina. Ele cura o espírito humano ferido pelo pecado. Ao fazer essa experiência com Jesus Cristo, né, na Sagrada Liturgia. São Basílio, acho interessante, São Basílio, ele dizia que, assim como os médicos têm, ao dar o remédio para curar um paciente, né, ele sinalizava que quando se dava um remédio muito amargo, se tinha o costume de ungir, de colocar ali na borda do copo um pouco de mel, né, para que quando ele ingerisse o remédio não sentisse o gosto amargo. Da mesma forma que o enfermo, ao receber o remédio, toma também desse mel para não sentir esse gosto amargo, assim quando a gente canta a palavra de Deus, né, o mel da melodia se une ao remédio da palavra de Deus. Essa palavra que santifica e que também vai nos curando, que vai nos modificando. Acho que aí reside um ponto fundamental da música litúrgica, né? Existe o canto inspirado, mas, sobretudo, cantar a palavra de Deus é esse remédio. A melodia, ela nada mais é do que esse mel, aquela roupa que reveste para dar mais solenidade à palavra. Eu acredito que é dessa forma que vai... Que reveste e que, ao mesmo tempo, explicita o sentido, né? Por isso que a música também ajuda na compreensão dos sentidos quando ela adere, aí é de novo a palavra, né? A aderência, quando ela adere de tal maneira à palavra que ela se torna exegese dessa palavra. Aí a gente recorda também o que, tendo como
também como parâmetro nesse sentido o canto gregoriano, né? Como o canto gregoriano, e aí é que ele vai entrar também depois como modelo de forma e de manuseio, né? E de diálogo entre o texto e a música, como ele fazia com os textos, realçando, inclusive, cada palavra, né? As ideias, claro, através das suas estruturações próprias, né? Isso hoje, a própria música, quanto mais ela estiver aderente ao texto, e quanto mais ela for, por assim dizer, quanto mais ela realizar uma exegese musical desse texto, mais ela vai ter eficácia, né? E mais o remédio vai, usando a expressão de São Basílio, né? Mais o remédio vai surtir efeito, porque não é simplesmente também revestir qualquer uma notinha ali atrás da outra e cantar um texto que ele vai ter um efeito, não? Nem espere, né? A coisa é mais profunda, muito mais profunda, né? E Uma essas verdadeira duas, experiência de cantar com inteligência. Com com inteligência. inteligência, com inteligência, sabendo-se o que está cantando, e claro, e o trabalho prévio de quem oferece aquilo que se vai, o que vai ser cantado, né? E aí a arte da composição, que tem que partir necessariamente desse pressuposto, desse manejo, né? De saber extrair do texto, né, aquele conteúdo musical que já está ali, fazer a exegese sonora daquele texto para que ele penetre com mais eficácia, né? Para que essa experiência da glorificação de Deus e da ação do Espírito Santo que santifica o orante possa realmente chegar a efeito. Né? Exatamente, Frei. Acho que me lembro agora, São Bento dizia, né, que a nossa oração concorde com a nossa voz. Traz essa dimensão de cantar com inteligência, não simplesmente cantar por cantar. E aí, na missão dos compositores, né, não é simplesmente colocar uma quantidade aí de notas uma atrás da outra, criar uma melodia, mas é justamente de fazer com que essa palavra possa ser ruminada e, através da melodia, isso se torne ainda mais visível, né? Tem um outro santo, não me lembro agora, mas falava justamente sobre essa capacidade, assim como a gente tem a capacidade de descobrir o sabor dos alimentos, né, ao ingeri-los, assim também quando a gente vai cantando com inteligência, a gente vai cantando com o coração, quando a mente concorda com a voz, essa palavra ela se torna alimento. E aí a gente vai nos alimentando, vamos nos nutrindo, e essa santificação, esse tornar-se santo, vai crescendo, até que Cristo se forma em nós no fim dos tempos, quando a gente, enfim, deixa de celebrar aqui e vai celebrar a liturgia celeste, né? Esse diálogo entre Deus e o homem, que nos santifica na liturgia terrena, vai se planificar, então, aí nessa liturgia celeste um dia, né? Acredito que essa é uma dimensão que muitas vezes não é levada em consideração nos nossos grupos de canto, nos nossos ministérios, essa questão da finalidade da música litúrgica. Muitas vezes a gente tem visto, hoje em dia, seja um rigorismo, né, um apego excessivo à melodia, se não cantar exatamente aquela nota, né, a música está toda errada, e por aí vai. Tem muita gente que se apega a essas questões técnicas, ao passo que também tem o outro lado, né, daqueles mais que não querem cantar a música litúrgica, que não reconhecem o valor, perdem justamente de participar dessa grande experiência comunitária, dessa grande realização de uma assembleia que canta, né? Porque não é o grupo, né? Tem os dois, né? As diversas tendências, né, nesse sentido, que acham que, como você falou, que a finalidade, né, a consecução da finalidade vai depender do apuro técnico, exclusivamente, né? E aí, às vezes, por mais que se tenha um apuro técnico, você tem um vazio do ponto de vista da compreensão litúrgica, e inclusive, às vezes, vazio do ponto de vista espiritual, né? Por mais que haja apuro, é fundamental. Aí a gente sabe, a beleza também é revelação da glória de Deus. Deus se manifesta no meio da beleza.
né, da beleza musical, da beleza da arte, como se revela da beleza da criação, e a arte é uma expressão dessa beleza, né, e Deus se manifesta, e a arte e a música se torna epifania do mistério, né, como se costuma dizer, porque aí o apuro técnico está a serviço disso, né, mas o apuro técnico tem que estar preenchido dessa atitude de fé, de confissão da glória de Deus, não vira performance, e a coisa perde o sentido completamente, né? Aí, por outro lado, né, eu não diria nem desses que você falou que não querem saber do canto liturgia, eu vou falar em contraposição ao lado excessivamente técnico, do lado que não tem técnica nenhuma, que infelizmente a gente sabe das limitações das nossas comunidades, das inúmeras realidades, isso a gente sabe perfeitamente. Mas é preciso haver esforço, porque também se não tiver um mínimo, a coisa não funciona. Não venha me dizer que um canto mal cantado, mal tocado, fora do tom no instrumento num lado, a voz no outro, não venha me dizer que isso é eficaz do ponto de vista celebrativo, porque não é. É melhor que não haja, que não tenha, porque não é eficaz. Então, nem 80, nem 800, né? Sempre aquele equilíbrio, a simplicidade, os grupos dentro das suas possibilidades, mesmo que sejam mínimas, mas nós sempre somos capazes de fazer mais, de dar um pouco mais, para que a música litúrgica atinja essa sua finalidade, né? Então, nem o rigorismo técnico em todos os sentidos, né? Aí tem o rigorismo técnico musical, e hoje a gente está desembocando também o rigorismo técnico em relação até aos próprios textos, né? Você não cantar o texto literal como está, isso é importante, mas não cantar o texto literal como está lá no missal não valeu, né? A mentalidade legalista que vem tomando conta por aí de alguns segmentos, né? E também o outro que não tem apuro técnico nenhum, às vezes boa vontade, mas uma boa vontade que é fechada em si mesmo, que não está disposta a procurar uma formação, né? Às vezes até as paróquias oferecem, dioceses que oferecem, o pessoal não quer saber, né? É uma boa vontade que fica fechada em si mesmo, nem tem apuro técnico, nem procura se aprimorar também, o mínimo que seja nesse sentido, né? Aí aqui a gente não está dizendo para todo mundo tem que ter grandes músicos, pessoas que fazem, não é isso, né? É um mínimo de apuro e de boa vontade para que a coisa seja realmente bela, para que ela seja eficaz. Se não for, ela não é, não adianta. Se não for, não entrar nesse caminho também da procura um pouco da beleza que existe na simplicidade, não é na pompa, né? Mas o mínimo, né? O esforço por cantar afinado dentro de um tom, um instrumento tocando e você cantando no mesmo tom que o instrumento, já é grande coisa. E a gente tem vivido no Brasil uma situação tão complicada em relação à própria música, né, do ponto de vista cultural, social, e a percepção das pessoas inclusive para a própria sonoridade da música litúrgica, que é diferente, é uma estética diferente da estética de outras, enfim, de outras vertentes da música, é diferente, é um outro tipo de linguagem, são caminhos distintos, por mais que na música litúrgica a gente aproveite, né, os elementos também da música popular, e aqui e ali, enfim. Mas é outra estética, é outro caminho, né? A gente tem vivido um empobrecimento cultural tão grande, auditivo, tão grande, que até para as pessoas conseguirem reproduzir uma melodia simples é custoso. Então, isso exige de quem assume esse serviço, exige muito empenho mesmo, abraçar com seriedade, porque senão, aí, voltando à questão da finalidade, a finalidade não é atingida, não é atingida, né? Fica ali no meio do caminho e aquele negócio sempre travado e travando. Né? Pois é, Frei, em relação a isso, esse mínimo, vamos dizer assim, um mínimo zelo, né, pela questão técnica, eu acho que a isso também a gente deve associar a meditação da palavra que está sendo cantada. Afinal de contas, o canto, ele é um reflexo da nossa alma, da alma de quem crê, né? Então, a música litúrgica, nesse sentido, ao cantar a palavra de Deus, ela nos oferece essa possibilidade de adentrar cada vez mais no mistério divino pela meditação da palavra. Não é simplesmente o cantar, não é simplesmente o rigorismo técnico,
né? Nem o excesso, nem a ausência, como você falou, né? Mas é justamente encontrar essa justa medida para encontrar em cada melodia, em cada acorde, né? Pela meditação da palavra, o mistério de Deus para aquela celebração. É isso. E aí a gente tem uma infinidade, porque em cada celebração nós temos uma abundância de palavra de Deus, que também é uma das heranças de Sacrosantum Concilium para os nossos tempos, né? Essa possibilidade imensa dos textos bíblicos, e aí nós vamos descobrindo cada vez mais nessa experiência, nessa dinâmica, vamos dizer assim, da palavra de Deus a cada celebração, o que é se tornar santo, fazer com que Cristo cresça em nós, como cantava, né, irmã Miriam, que a graça de Deus cresça em nós sem cessar. Então, até que Cristo cresça em nós, essa experiência com a palavra que vem, sobretudo na música litúrgica, é fundamental. Sobretudo porque é a palavra que vai, no fim das contas, é a palavra com P maiúsculo, né, que é o próprio Jesus, que vai realizar essa santificação. Quanto mais ele mesmo, através da sua própria palavra, né, cantar conosco e em nós, mais a música vai atingir essa segunda dimensão da sua finalidade, né? Pois é, acho que um outro ponto aí interessante é sobre o canto da Assembleia, né? A gente tem falado sobre a importância do canto litúrgico, mas acho que o canto da Assembleia tem ficado cada vez mais difícil da gente fazer a experiência, né, do canto da Assembleia, do canto coral feito pela Assembleia. Hoje em dia, os ministérios, os grupos de canto, né, se tornaram verdadeiros palcos dos dotes, e a gente tem deixado essa dimensão do canto da Assembleia, que é uma dimensão visível da participação ativa, e é uma das formas de santificação da Assembleia. É isso? Porque, a finalidade, se a Assembleia não canta também por si, como é que ela vai fazer mais profundamente essa experiência da palavra e da glória de Deus, né? Então, nessa questão do silenciar das assembleias, né? O que a gente vê às vezes é uma autoglorificação de quem deveria servir à Assembleia, mas se coloca como protagonista na situação em que a Assembleia deveria ser o protagonista, né? E aí a luta é para sempre retomar, resgatar o grupo de canto, o coral, enfim, qual quer que seja o termo que se use, como um ministério, um serviço ao canto da Assembleia, né? Porque essa palavra que através da qual nós experimentamos a glória de Deus, através da qual Deus revela a nós a sua glória e através da qual o próprio Deus nos santifica, ela tem que estar literalmente nos lábios da Assembleia que celebra, né? Ela tem que estar literalmente nos lábios da Assembleia que celebra para que ela seja mais eficaz, né? Caso contrário, a gente vai sempre permanecer, né? A Assembleia não vai adquirir nunca também esse tipo de intimidade e até desenvoltura para desempenhar um serviço que também é dela na liturgia, né? Participando através do canto. Exato. E acho que é interessante lembrar de que é o próprio Espírito que santifica, né? Quando você, ao cantar a palavra de Deus, é o próprio Espírito que santifica a Assembleia. E quando a gente retira da Assembleia esse direito de cantar, seja porque o repertório escolhido possui melodias ali difíceis, né, inexequíveis para o nível das nossas assembleias, seja porque a gente não ensaia com eles com antecedência quando se usa música litúrgica, né? A gente retira deles essa experiência, não somente de fazer valer a participação ativa, mas de se santificar pelo Espírito que ora em nós, que ora por nós, através da música litúrgica, né? Acho que eu diria, Glauber, é essa. eu diria permitir que o Espírito santifique, né? Porque a gente não
se santifica nesse sentido, permitir que, através do veículo que é a palavra de Deus cantada, o Espírito cante em nós e age em nós, operando a santificação, né? Porque não é, no fim das contas, é a gente que se santifica. Nesse caso, a gente confessa a glória de Deus para que Ele nos santifique nessa confissão. Ao confessar a glória de Deus, somos santificados pelo Espírito, né? Acho que a virada de chave, então, está aí, né? Cantar a palavra de Deus, confessar a grandeza, ao glorificar a Deus e ao manifestar, confessar a sua santidade, o ser humano também é santificado, né? E aí é interessante, você falava, Santo Irineu, né? A glória de Deus é o homem vivo. Na liturgia, é o homem vivo que exerce os ministérios. Não é isso? Então, ao exercer os ministérios, né, ao assumir os ministérios litúrgicos, o ser humano... Cada um naquilo que lhe compete, né? Exatamente, exato. Né? Então, a música é um desses ministérios que compõem essa santificação e glorificação de Deus, né? Mas eu acho que isso é bem interessante porque essa atitude, vamos dizer assim, ativa nossa, não impede ou não deve, como se diz, impedir, vou usar esse termo mesmo, não deve impedir também dessa atitude passiva, né? À medida que o exercício dos ministérios na celebração já são participação ativa, né? A gente também participa dessa forma passiva com o Espírito agindo em nós, né? Abrir-se nessas duas dimensões, acho que é fundamental. Nessa compreensão. Né? Na dimensão da própria santificação, aí eu recordo São João da Cruz, né? A tradição carmelitana, o caminho da santificação tem sempre as duas vias, né? A ativa e a passiva, aquilo que a gente tem que fazer e aquilo que Deus faz em nós, que é a maior parte. Exatamente. Né? Ainda um último ponto, acho que a gente poderia falar um pouco sobre o canto dos homens e o canto dos anjos. A finalização dos prefácios, né, ali no escatocolo, como dizia Padre Danilo, antes da gente, falava disso, né? Com todos os anjos, com todos os santos, com todas as dominações, as potestades, a gente agora se une para cantar a uma só voz, né? A função dos anjos nada mais é do que essa glorificação eterna, incessante de Deus, né? E a gente assume esse papel durante a celebração litúrgica, né? Louvando, agradecendo através da música litúrgica, sobretudo do canto dos salmos, da palavra de Deus, que se expressa sobretudo nessas palavras dos santos que a gente canta no prefácio, né? Mas eu acho que essa dimensão, como é que você vê essa dimensão aí esse canto incessante, essa nossa ligação com o canto dos anjos? Será que a gente já alcançou essa dimensão na prática? A gente consegue já clarear isso nas nossas práticas? Né? Pelo menos... O canto dos anjos não é outra coisa. O canto dos anjos não é outra coisa senão o louvor dos santificados, né? A gente se integra ao coro dos anjos e ali nós já aí a gente recorda, né, as tantas coisas que, por exemplo, que a própria Sacrosanto Contínuo traz da liturgia como antecipação da santificação total do que nós vamos gozar no céu, né? A visão divina face a face. E unir-nos a esse canto já é dizermos, inclusive, confessarmos que já estamos nesse caminho, né? Que nós nos unimos aos anjos e santos porque cantando o louvor divino, porque neste louvor nós já estamos nesse processo, né? Que os santos já alcançaram e que os anjos têm por natureza, né? Por serem de outra ordem, de outra dimensão na criação, né? E isso aí é uma expressão, por assim dizer, plástica, né? Dessa glorificação de Deus e da nossa própria santificação. Inclusive o canto do santo, né? Como ponto alto até
um dos pontos altos da celebração eucarística, né, por estar dentro da própria oração eucarística, eles expressam muito bem as duas dimensões da música litúrgica, né? A glorificação de Deus, na qual a gente confessa a sua santidade, a sua transcendência, as suas obras, a sua presença, né, a sua manifestação, e nos colocamos nesse caminho também de santidade. Né? Acho que já estamos chegando ao fim, né, da nossa hora. Mas... Temos 12 minutinhos ainda e eu queria fazer uma pergunta para vocês dois. Temos muitas reações aqui, nós vamos trazer algumas, mas eu queria que vocês falassem um pouquinho. O capítulo 6, ele fala sobre a música como esse ato solene da celebração, né? Ele traz esse sentido por duas vezes, elemento de maior solenidade nos ritos sagrados, e depois ali no 113 ele fala sobre que a ação litúrgica ela reveste-se de maior nobreza quando é celebrada de maneira solene com canto. E eu tenho percebido, né, já há algum tempo, que há uma associação de que essa solenidade no canto é cantar gregoriano ou cantar latim. Então, quando chega a solenidade de Cristo Rei, não, a missa é solene, vamos cantar em gregoriano, e aí a Assembleia não canta, e aí a gente perde essa referência. Eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso, desse caráter solene, mas de nós termos as nossas raízes no canto. Eu vejo que é porque se confunde muito solenidade com pompa, né? Pompa externa com magnificência, e solenidade, perguntar, é clima de festa. Então não é simplesmente o fato de cantar gregoriano ou ter todo um aparato musical que vai dar o clima de festa. O clima de festa o que dá é a união da comunidade, é o uníssono, né? Todo mundo cantando a uma só voz, né? E o fim do prefácio. É uma má compreensão, infelizmente, da expressão solene. Solene é uma expressão de festa. O canto solene, a liturgia festiva. E o que dá isso, o que caracteriza com muita força e realmente com propriedade essa solenidade é a participação. É isso que eu ia dizer. Número 113 de Sacrosantum vai falar exatamente isso, que a solenidade do serviço divino se dá pelo canto dos ministros e do canto do povo que participa ativamente. É isso que caracteriza a solenidade. Não a pompa, não o excesso. Exatamente. Se sob uma casca ali de pompa você quer dizer que é solene, é uma compreensão do que seja solenidade do ponto de vista da liturgia. Né? É a participação plena e máxima de todo mundo. Né? E não trazer um aparato diferente para aquela celebração, né? Como o pessoal pensa, não, aí entre o órgão, aí tiver outros instrumentos, uma orquestra, isso, ok, tá certo, mas não é isso que vai configurar a solenidade, é a participação de todos. Rafa tá aí, reações também. Seu microfone está desligado, Rafa. Então, acho muito obrigado, Wanderson, Glauber. As interações são diversas, inúmeras, e o Padre Jair traz para a gente também essa questão sobre o rigorismo para os textos, né, que a CETEL, a Comissão Episcopal, já trouxe para a gente, né, essa questão das traduções, que busca uma tradução de maior fidelidade, né, a tradição latina, o modo brasileiro de compreender a música. Então, acho que também vai ao encontro do que vocês estavam falando, dessa solenidade, né, que não necessariamente vai ser ou no grego ou no latim, mas é essa reunião da comunidade, né, que faz com que aquele clima seja festivo, seja solene naquela celebração também. Como é que vocês veem mais ou menos isso, com essa interculturalidade também, né, com essa enculturação da liturgia brasileira e latino-americana? Acho que tanto mais solene a celebração, quanto menos o grupo de canto aparece, mais a Assembleia se torna protagonista, né? Quando é o canto da Assembleia que se torna o canto do Espírito que ora em nós e por nós, né? E
nada melhor do que a nossa tradição latino-americana, sobretudo do canto litúrgico aqui no Brasil, para nos ajudar nesse processo, né? Como é bonito. Dom Jerônimo dizia, né, que lá na Europa ele agora no Advento não está ouvindo das alturas orvalhem os céus, né? Não pode ouvir esses cantos belíssimos que quando a gente ouve aqui, né, a gente já estremece de alegria, né? Como nesse tempo litúrgico do Advento que a gente está vivendo agora, cantos belíssimos. Como não viver o Advento dessa forma, né? Então, acho que canto brasileiro, né, pós-Concílio Vaticano II, que está aí presente nos nossos inários, o Frei pode falar aí também melhor que eu, que ele é compositor, né, está nesse grupo também, dos que fazem o inário continuar vivo. Acredito que a grande solenidade está aí, está nessa participação da Assembleia, né? Quanto mais se diminui o grupo de canto e mais se aumenta a participação da Assembleia no canto, mais a glorificação de Deus acontece, a santificação do homem acontece, e o inário, nesse sentido, os cantos da nossa tradição litúrgica latino-americana, brasileira, são excepcionais para esse processo. Muito bem, gente. A gente tem um tempinho para as considerações finais, se vocês tiverem mais alguma coisa para fechar esse nosso bloco também. Frei Wanderson. Eu acredito que quem lida com a música litúrgica não pode, né, jamais perder de vista essas duas finalidades que nós fizemos referência, que a Sacrosanto Concilium traz no capítulo 6, logo no início, né? A gente se perde, às vezes, entre tantas coisas e tantos critérios. O critério principal é esse, né? A música litúrgica ela só vai realmente ser litúrgica, de fato. Claro, aí a gente lembra da aderência à ação ritual, mas ela será mais ainda quando ela for expressão dessa glória de Deus que a nós se revela, que nos torna participantes da sua própria vida, e nessa participação opera a nossa santificação através da liturgia, através dos ritos, dos quais a música é parte integrante e não simplesmente enfeite, né? Está aí para fazer com que eles aconteçam, com que eles nos atinjam mais eficazmente para que a nossa santificação se opere. E o serviço litúrgico musical é serviço direcionado a isso, a conseguir essa finalidade, né? Tudo que atrapalhar enfim, é penduricalho, é coisa que a gente vai inventando e que termina obstruindo e não deixando com que a música atinja essa sua finalidade. Confissão da glória divina, manifestação da presença de Deus e obra da nossa santificação que o próprio Deus realiza em nós através da liturgia. Acho que é um desafio sempre necessário retomar nas nossas comunidades a redescoberta da música litúrgica, sobretudo dessas duas finalidades que nós conversamos ao longo dessa hora, tendo em vista que muitas vezes as nossas comunidades, com a sua debilidade de acesso a material, né, muitas pessoas se preocupam com isso. Eu passei recentemente em algumas comunidades bem simples e eles me pediam muito material para isso, material para aquilo. E essa hora de conversa, a partir de Sacrosanctum Concilium 12, mostrando as finalidades do canto, nos lembra que, mais do que a gente se aprofundar tecnicamente, acho que a primeira experiência é essa de cantar em comunidade, né? De fazer a experiência do canto, das pessoas, a experiência humana, uns com os outros, de ver ressoar as nossas vozes em sintonia, como um grande louvor a Deus. Depois que a gente entende isso, aí sim eu acredito que a dimensão técnica, a dimensão formativa, que é extremamente necessária para as nossas comunidades, né, ela vem a calhar, mas tomar como ponto de partida essas duas finalidades, né? Por que eu canto na liturgia? Por que eu canto a liturgia? Né?
canto para glorificar a Deus, para manifestar a sua santidade, canto como manifestação de minha fé, né? Santo Agostinho que dizia, né? Queres ver no que acredito, né? Venha ver. Ouvir o que cantei. O canto, ele nos ajuda a professar a nossa fé, né? É uma expressão da nossa confissão de fé. E essa ideia de uma assembleia que canta é fundamental. Eu acho que a gente precisa redescobrir isso para alcançar as finalidades da música litúrgica, glorificar a Deus e santificar os homens. Frei Wanderson, Glauber, muito obrigado por essa hora conosco. Que bom que vocês puderam estar presentes e eu tenho certeza que isso vai dar pano para manga. O povo vai assistir depois essa live, quem não pegou ao vivo aqui com a gente, embora muitos conectados, e vão repercutir isso com certeza. Obrigado, viu? Muito obrigado, Frei Wanderson, Glauber. Foi um prazer ter vocês na nossa live. Foi muito agradável, muito bom refletir e ouvir vocês também no dia de hoje. Muito obrigado. Agradecemos. Obrigado a todos.